Olá, você que está assistindo o canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o congresso online que teve, né, do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, organizado pela revista Autismo. Eu não conheço muito dessa revista, mas é uma revista especializada em autismo e é uma revista gratuita. Se eu não me engano é trimestral, e então não vou falar exatamente sobre a revista em si, mas do evento que ela está organizando, que organizou online, né, no caso por causa do coronavírus. Como o evento existem dezenas e dezenas de palestras online, eu vou dividir entre blocos, né, vídeos. Cada vídeo eu vou falar sobre 5 palestras que teve, né. No caso, tem até aqui uma lista. Eu vou falar sobre o vídeo do evento, da abertura do evento, a palestra A Inclusão do Autismo nas Histórias em Quadrinhos, o tratamento de autismo, minha vida profissional e como obter informação de qualidade a respeito de autismo. Obviamente, no vídeo final eu vou falar sobre o meu parecer sobre esse evento, mas eu já vou dar um mini spoiler de que a maioria é neurotípica. Então, para quem tem mais essa questão de ser mais ativista da causa autista, não vai gostar muito desse evento, igual eu. Mas, obviamente, eu quero assistir e preciso assistir todos os vídeos para ter um embasamento correto. Então, vamos já logo para o primeiro vídeo, que é a abertura do evento. Não tem muito o que dizer, a abertura. Quem fala sobre esse tema é o Francisco Paiva Júnior. Ele é um jornalista, pai de autista também. Assim como a grande maioria que possivelmente vão entrar nas outras palestras. Ele fala de que esse evento ele fomenta a união. Só que tem um problema grave, que ele ainda tem, pelo menos ele em específico, tem essa questão de tratar o autismo como uma doença como qualquer outra, não como uma condição de nascença, por exemplo. Ele fala, não importa se você é autista, não importa que tipo de técnica você tem que utilizar para usar na questão do autismo, enfim. Vamos nos unir e vamos levantar a causa autista, mas ao mesmo tempo chama autismo de doença, né? O que é um negócio meio complicado. E uma coisa engraçada é que ele mesmo fala que existem eventos internacionais que estão mais avançados no autismo, que falam de outras temáticas como autismo no mercado de trabalho, autismo no mundo adulto, por exemplo. Ele dá alguns exemplos durante o vídeo, mas é engraçado que o fato de tantas pessoas no Brasil lidarem com a questão do autismo ainda na fase infantil, aquela fase de diagnóstico, dos métodos de fazer com que a pessoa tenha menos estereotipias, entre aspas, né? Enfim, basicamente esse foi o vídeo de abertura. Aí teve o segundo vídeo, a inclusão do autismo nas histórias em quadrinhos. Pra mim, desses 5 vídeos que eu tô mostrando hoje, é o melhor que teve. Que é o Maurício de Souza, desenhista, né, do Maurício de Souza Produções, e a filha dele, que é a diretora de conteúdo. Nele, ele fala sobre o personagem André, que é um personagem recente da Turma da Mônica e é um autista. Teve até comerciais na TV falando desse André, que é interessante. Eu particularmente não consumo mais os gibis da Turma da Mônica, mas sei quem é esse André já de algum tempo. E ele fala que o autismo não tá só nas áreas de lógica, ele tá tanto nas humanas quanto nas exatas também.
E isso mostra que ele mesmo sabe que existem autistas de diferentes áreas de conhecimento. Então, pelo menos o Maurício de Souza tá um pouco mais avançado nessa questão. Mas isso não quer dizer que ele não tenha que dar o braço a torcer e dizer que ele, mesmo que não seja exatamente assim, ele diz que tem que aprender mais sobre o autismo, que afinal ele não é autista, né? Mas o fato de saber mais é sempre bom, né? Sobre um determinado tema, principalmente quando você tá trabalhando com um personagem que é autista, né? Então, uma coisa interessante é que ele diz, tanto ele quanto a Marina Souza, né, filha dele, disseram que tem um roteirista dentro da Maurícia de Souza Produções que é autista e trabalha com eles. Foi perguntado se entraria alguém de design. Eles disseram que não por agora, mas que eles estão abertos a sugestões. E quem sabe desenhar barra ilustrar, né, no caso, no mesmo estilo do gibi, né? Questão de identidade visual, né, do gibi da Turma da Mônica, o traço, essas coisas. E que o André vai aparecer ao longo do tempo em mais histórias da Turma da Mônica, né, no caso. Então foi bem interessante essa palestra, né, essa conversa entre o próprio Francisco Paiva, né, que ele entrevistou os dois, né. Enfim, o tratamento de autismo com a Mayra Gaiato, psicóloga, aí que ferra tudo. Porque assim, ela tem as suas formações dela, tem mestrado em ABA, ela é focada em autismo infantil. ABA, para quem não sabe, é a análise do comportamento aplicada. Basicamente, são técnicas com que você mude o comportamento de uma pessoa. Enfim, eu não vou entrar muito na questão do ABA, mas só vou falar que o ABA é ruim porque ele tenta moldar a pessoa. No caso, o autista na sua idade infantil, ele tentam moldar ele de acordo com o que os pais querem. Por exemplo, os STEAMs, né, os famosos STEAMs que os pais e os psiquiatras insistem em falar que são estereotipias, enfim, cada um com a sua nomenclatura, mas eles fazem que a criança deixe de se comportar da maneira habitual que um autista se comporta para se comportar de maneira normal, entre aspas, não sei o que seria normal. Claro, tem toda uma explicação técnica que ela dá em relação a neurônios. Eu não vou entrar nessa parte porque eu não sou da área de biológicas, muito menos de psiquiatria. Eu não vou entrar, mas assim, me pareceu, o método ABA me parece muito treinamento de cachorro, sabe? Você oferece uma espécie de biscoito para a pessoa, se a pessoa fizer algum determinado comportamento que ela queira que ela faça, por exemplo. Aí no final ela tá tão habituada que ela faz sem perceber, por exemplo. Bem, é isso, é só uma explicação dela falando como método ABA, enfim. O quarto vídeo é Minha Vida Profissional. O Nicolas Brito Salles, ele é fotógrafo e autista. É a primeira participação de um autista no evento, né? Eu tô seguindo a ordem, né, de cima para baixo, né, como tá no site. E ele fala um pouco sobre o autismo no mercado de trabalho. É um tema que eu falo muito na minha página no Facebook, nas outras redes sociais. Ele fala muito sobre a desvalorização do profissional autista, que muitas empresas não valorizam esse tipo de profissional, obviamente bem como deficientes em geral, mas principalmente em autista, por um motivo. Obviamente ele não falou isso no vídeo, isso já é a minha parte que eu falo, que muitas empresas elas têm o costume de associar que uma pessoa autista é uma pessoa deficiente intelectual, que não é verdade. Um autista é só uma deficiência psicossocial, que é questão de interação com outras pessoas, no caso. Não tem relação direta com questão de QI, por exemplo.
É a mesma coisa, é um negócio semelhante a de associar o autismo com o savant, de pessoas autistas são hiperinteligentes, isso é falácia. Obviamente tem estudos que mostram que tem uma probabilidade maior, mas não a ponto de ser exatamente você é autista, você é savant, então, enfim. Ele também fala de uma parte que é de uma experiência que ele teve numa vaga de emprego, que o RH, né, mais especificamente o departamento de recrutamento e seleção da empresa, não contratou ele porque ele é autista. Ele não chegou a explicar por quê. Só disse que claramente não contratou por ele ser autista. E ele percebeu isso, né? E ele ficou bem triste por causa disso. E tanto porque ele entrou nessa questão de abrir a própria empresa, enfim, com a ajuda até da mãe dele. E no final, basicamente, ele mostrou o que ele faz. Ele trabalha com fotografia, mas ele também escreve, tem alguns livros publicados, seja como autor ou coautor. E algumas coisas que ele vende, como camisetas e canecas. Então, basicamente, essa foi a parte dele, né, do Nicholas. E por último, mais ou menos importante, o Francisco Paiva Júnior novamente entrou no quinto e último vídeo antes dos outros, né? Como obter informação de qualidade a respeito do autismo. Obviamente ele não fala especificamente do autismo. Como ele é jornalista, ele fala muito sobre checagem de informação. Apesar de não ser focado em autismo, dá para aplicar em notícias relacionadas ao tema. Ele explica basicamente sobre o tanto de informação que a gente tem na internet, que deixa a gente tão sobrecarregado que a gente perde a noção do que é importante e o que não é. Como a gente vive no universo de internet, Google e principalmente redes sociais, é muita informação que a gente acaba sendo impactado por dia e o nosso cérebro fica sobrecarregado, fica cansado. E isso leva a um outro ponto, que é a perda da noção do que é verdadeiro e o que é falso. Que são as famosas fake news, que antigamente chamava hoax, que basicamente é a diferenciação do que é notícia verdadeira e o que é notícia falsa. Notícia verdadeira é aquela que você acaba checando em sites mais conceituados, enfim, que são atuais, tem uma fonte principalmente, e tem uma certa credibilidade. E notícias falsas são notícias que não são verdadeiras. Óbvio que normalmente vem de sites menos conceituados, que não possuem fonte, que não tem tanto tempo de estrada assim dentro da mídia jornalística. E ele acaba explicando um pouco sobre as pessoas não terem tanto essa noção de separar o que é verdade e o que é mentira. Tanto pela questão do que eu acabei de falar, que ele abordou, né? Do grande fluxo de informação que a gente consome diariamente. Aí, partindo disso, ele fala a diferença entre informação e conhecimento. Informação, basicamente, é coisas a curto prazo. Por exemplo, ele dá até exemplo do Neymar, quanto o Neymar ganha. E conhecimento, que são coisas a longo prazo, são coisas que você acaba assimilando para dentro da sua mente, óbvio, e que você pode responder independente em que época da vida você esteja. E dá até um exemplo de uma fórmula de matemática que você aprende no ensino médio, enfim, fórmula de Bhaskara, conceitos que você aprende inclusive na faculdade, até que ele chega um pouco, dá uma pincelada em pós-verdade. Ele fala que a pós-verdade são notícias que, mesmo sendo falsas, a gente toma como verdade porque a gente quer que essa notícia seja verdade, porque ela está de acordo com a crença de quem está lendo, chegando ao ponto, inclusive, dessa pessoa compartilhar essa notícia falsa
E outras pessoas, com as suas crenças, começam a compartilhar essas notícias porque elas estão de acordo com o que elas pensam. Por isso que as fake news são tão nocivas, porque elas se espalham muito rápido e elas são notícias falsas, acabam com reputações de pessoas, e mesmo que tenha uma notícia negando essa primeira notícia falsa, ela é compartilhada com muito menos frequência. E no final, ele acaba fazendo uma divulgação de uma rede social que ainda vai lançar, que se chama Tismomi, que é uma rede social de autistas, que vai juntar, promete, né, pelo menos, juntar toda a comunidade autista, autistas, pais de autistas, cientistas da área, da neurociência, psiquiatras, startups, enfim, todo mundo que tem relação mínima com o universo autista, né. Pelo que ele falou no vídeo, o objetivo é juntar esse pessoal e formar meio que uma conexão entre esses diferentes grupos que, apesar de estar no mesmo... Claro que cada um na sua importância, estarem no mesmo universo, cada um tem uma espécie de função diferente, né? Então... E no final ele acaba falando que só dá pra entrar por enquanto por convite, mas que depois ele vai... a rede social, no caso, vai acabar sendo aberta para todo mundo. E é isso, essa foi a última palestra, né, que foi dada. Tem muito mais palestra. Eu vou postando os vídeos a cada 5 vídeos do evento. Mas já posso dizer que, tirando a do Maurício de Souza, que realmente é interessante, e do Nicolas, né, que ele é fotógrafo e autista, é meio que sem representatividade, porque um evento focado em autismo sem muitos autistas é meio estranho, não parece? Enfim, por enquanto, o meu parecer inicial é que tem algumas informações interessantes, mas falta representatividade. Isso tá claro, é evidente. Mas eu vou assistir os outros 25, 30 vídeos que tem no evento e vou postando pra vocês, porque senão fica um vídeo de 1, 2 horas aqui e fica impossível pra todo mundo assistir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as atualizações do mesmo, né? Enfim. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!